Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, mudou a cabeça de milhões de pessoas sobre dinheiro. Pai Rico, Pai Pobre. A ideia central é super simples, mas muito poderosa. O autor, Robert Kiyosaki, cresceu ouvindo conselhos de dois pais. Um era o pai biológico dele, um cara super instruído, cheio de diplomas. O outro era o pai do melhor amigo dele, um baita empresário. E cada um ensinava uma coisa totalmente diferente sobre grana, o que forçou o Robert a pensar e aí escolheu o próprio caminho. E que baita perspectiva, né? Aqui já dá pra ver o tamanho do conflito logo de cara. De um lado, o pai pobre, com a ideia de que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Do outro, o pai rico, dizendo que não, o verdadeiro problema é a falta de dinheiro. Essas duas frases eram tipo o campo de batalha de ideias onde o jovem Robert teve que se virar para entender as coisas. E é aqui que a história fica muito interessante. Pensa nesse paradoxo. O pai pobre do Robert era um cara brilhante, com doutorado, cargo importante no governo e, mesmo assim, vivia contando as moedas no fim do mês. Já o pai rico nem tinha terminado o ensino médio e o cara simplesmente construiu um império. Isso faz a gente se perguntar, né? Peraí, se a educação tradicional não garante segurança financeira, o que é que as escolas não estão ensinando pra gente? Agora, o ponto crucial é este. Ter essas duas visões opostas foi a maior vantagem dele. Em vez de simplesmente aceitar uma única forma de pensar, como a maioria de nós faz, o Kiyosaki foi obrigado a parar para pensar, a comparar uma ideia com a outra e, o mais importante, a escolher ativamente o que fazia sentido para ele. Ele não podia só concordar ou discordar, ele tinha que entender o porquê de cada filosofia para construir a sua própria. Isso nos leva direto para a primeira grande lição, que é a espinha dorsal do livro todo. A diferença fundamental entre a mentalidade do pai rico e a do pai pobre não era sobre quanto eles trabalhavam, mas sim se eles trabalhavam pelo dinheiro ou se eles faziam o dinheiro trabalhar para eles. Pois é, com 9 anos de idade, depois de ser meio que excluído pelos amigos de famílias ricas, o jovem Robert chegou para o pai e fez essa pergunta. A resposta que ele ouviu foi aquela clássica: estude muito para conseguir um bom emprego. Só que aquilo não o convenceu. E foi essa inquietação que fez ele e o amigo, o Mike, irem bater na porta do pai rico para aprender de verdade. A jornada deles começou com a iniciativa, digamos, bem criativa e também legal. Eles tentaram literalmente fabricar dinheiro derretendo tubos de pasta de dente para fazer moedas. O pai do Robert, claro, explicou que aquilo não podia, mas achou genial a iniciativa. Mas foi o pai rico que fez a proposta que mudou tudo. Trabalhar para ele ganhando uma mirreca só para aprender uma lição sobre como o dinheiro realmente funciona. E a lição não foi nada fácil, viu? Depois de 3 semanas limpando prateleiras numa lojinha por uma ninharia, a frustração do Robert explodiu. Ele se sentiu explorado, mal pago e foi marchar até a casa do pai rico para exigir o que achava justo. Mal sabendo ele que estava caindo direitinho na primeira aula. E aqui veio a recompensa. O pai rico explicou que aquela frustração, aquela raiva que o Robert sentiu, era exatamente o que a maioria das pessoas sente a vida inteira. Elas ficam presas no emprego por medo de não ter dinheiro. A lição era essa. Pare de focar no contra-cheque e comece a pensar em como criar um sistema. Um sistema onde o dinheiro rala para você, e não o contrário. O pai rico deu um nome bem famoso para esse ciclo vicioso de trabalhar por um salário para pagar as contas. Um ciclo que prende a maioria das pessoas. Ele chamou de a corrida dos ratos. Essa definição é muito importante. Não é só sobre finanças, é sobre psicologia. O medo de ficar sem dinheiro nos mantém no emprego. E o desejo, assim que a gente recebe o pagamento, nos faz querer comprar um monte de coisas. Essa combinação de medo e desejo é o que nos mantém correndo naquela rodinha de hamster sem nunca sair do lugar. E essa analogia do burro e da cenoura ilustra isso perfeitamente. A cenoura é o salário, é um aumento, uma promoção. Parece que a gente está avançando, mas na verdade estamos só perseguindo uma ilusão, enquanto o sistema nos leva para onde ele quer. Vamos detalhar esse ciclo. Primeiro, o medo de ficar sem grana te empurra para um emprego. Aí, você recebe o salário. Que alívio, né? Logo em seguida, o desejo e a vontade de comprar coisas aparecem. Você gasta o dinheiro e então o medo volta. E geralmente volta mais forte porque agora suas despesas são maiores. É um ciclo que se alimenta sozinho. Então, como é que se escapa dessa corrida? O pai rico ofereceu uma solução de uma simplicidade profunda, baseada em redefinir duas palavras que todo mundo acha que conhece: ativos e passivos. Pode esquecer as definições complicadas dos contadores. O pai rico simplificou tudo.
Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, mesmo que você não esteja trabalhando. E um passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Simples assim. E aqui vem a pergunta que causa mais polêmica no livro. A maioria das pessoas acredita que a casa própria é o seu maior ativo. Mas usando essa definição do pai rico, ela gera renda ou ela gera despesas? Pense bem. Financiamento, impostos, manutenção. A lógica fica bem clara aqui. A sua casa e o seu carro tiram dinheiro do seu bolso todo mês. Então, são passivos. Já um imóvel alugado ou ações que pagam dividendos colocam dinheiro no seu bolso. Então, são ativos. A fuga da corrida dos ratos é basicamente usar a sua renda para comprar mais ativos e não mais passivos. E essa é a grande mudança de foco. A classe média e pobre pensa, preciso de um aumento, de um emprego melhor para ganhar mais. Já os ricos pensam, como eu posso usar o meu dinheiro para comprar mais um ativo? O objetivo é construir essa coluna de ativos até o ponto em que a renda que ela gera pague todas as suas despesas. Nesse momento, a liberdade financeira chegou. Mas o livro vai além de só comprar ativos. A lição final revela qual é, na verdade, o ativo mais importante de todos, aquele que ninguém pode tirar de uma pessoa. Ouro, imóveis, ações, tudo isso pode ser perdido. Mas o conhecimento sobre como o dinheiro funciona, como identificar oportunidades e como gerenciar riscos, isso fica com você para sempre. A sua mente é a verdadeira máquina de construir riqueza. Os ativos mais valiosos não são aqueles que aparecem num balanço. É a sua inteligência financeira. É a sua capacidade de aprender e também de desaprender o que não funciona mais. É a sua mente que consegue enxergar oportunidades onde os outros não veem. E talvez o mais importante é a sua coragem de agir quando todo mundo está paralisado pelo medo. E para fechar, uma citação muito poderosa. O mais curioso é que quem disse isso foi o pai pobre do Robert, depois que o primeiro negócio dos meninos falhou. Ele reconheceu a coisa mais importante, a ação. A mensagem final do livro não é só sobre pensar diferente, é sobre ter a coragem de agir com base nesse novo pensamento. É a ação que separa quem sonha de quem realiza.